E aí, galera, beleza? Bem-vindo aí ao nosso sexto vídeo, tá? Do nosso projeto Portfolio Developer. Então, basicamente, nesse vídeo aqui, a gente vai criar o nosso endpoint de login, tá? Então, a gente vai ter quatro principais objetivos aqui hoje. Então, basicamente, a gente vai refatorar o fluxo do Send Notification que a gente tem hoje, tá? Porque nesse endpoint que a gente vai criar, a gente também vai utilizar o fluxo de enviar o e-mail, né? Para o cara. Então a gente basicamente vai fazer uma refatoração para a gente conseguir reutilizar esse cara em outro lugar, tá? Basicamente isso. A gente também vai criar um endpoint em si, né? Basicamente. Vamos também adicionar a permissão de acesso a esse novo endpoint, né? Porque a gente precisa que o usuário acesse ele sem estar autenticado também. Então, um ponto. E também a gente vai fazer a criação e refatoração de testes. Então, vamos a esses pontos aqui, tá? Então, o primeiro que a gente vai fazer, vamos refatorar o nosso send notification, tá? Basicamente. Então, vamos vir aqui. Vamos entrar no nosso serviço, que é no nosso Create Developer hoje, né? Ele está aqui. Então a gente sabe que a gente está fazendo alguns passos aqui. E um dos passos é exatamente fazer o Send Notification. Então a gente basicamente vai tirar esse cara daqui, tá? Vamos colocar ele numa classe nova ali e vai ser isso. Então eu vou criar aqui um novo service, né? Eu vou chamar ele de Send Notification Code Service. Deixa eu colocar assim. Developer Code, eu só send notification, code developer. Vou colocar developer que é para seguir um padrãozinho, né? Para ter developer ali no meio. Então vai ficar assim, beleza. Perguntando se eu quero adicionar no Git, agora não. E aí eu vou fazer exatamente isso, tá? Vou pegar tudo que a gente está fazendo aqui e vamos adicionar aqui. Basicamente isso. Então aqui ele vai receber um e-mail e um código para ser enviado. É basicamente isso. E aí o que a gente vai fazer aqui, né? Vamos alterar o nome para execute e vamos deixar ele público, né? Vamos fazer isso. E aqui ele importava o Notification Creation lá do nosso serviço, né, do SDK que a gente está usando. Então eu vou pegar ele aqui, Notification Creation, e vamos colocar ele aqui, certo? E aí, beleza. Aí aqui ele vai reclamar porque a gente não está fazendo o construtor, então eu vou pegar esses dois camaradas aqui também e vou levar o service também já, que esse cara vai ser um service. Basicamente isso. Então é isso aí, pessoal. A gente já conseguiu colocar ele num método, né? Então antes a gente queria fazer a responsabilidade única, mas estava a responsabilidade única já, né? Por mais que ele estivesse enviando o e-mail, mas na verdade ele só estava preparando o envio do e-mail, ele não estava enviando, né? Então a gente só vai refatorar, só vai colocar ele no outro método no final do dia, porque a gente vai usar esse mesmo cara, essa mesma estrutura em outro lugar, só por isso. Tá? Mas no final do dia aqui já estaria já estaria criando um desenvolvedor, é a responsabilidade no final do dia, né? E enviar o e-mail fazia parte dessa responsabilidade. Só que o envio em si, né, era feito por outro lugar, que é no caso o nosso STK que a gente está usando. Mas beleza, aí aqui a gente já pode tirar esse cara daqui, né? E aqui ao invés de importar o Notification Creation, a gente vai importar o nosso Send Notification Developer Server. Vou colocar só Send Notification aqui, para ficar um pouco menor o nome. E aí aqui a gente vai chamar esse cara aqui, ponto execute. Basicamente isso, tá? Aí eu findei não colocando o Jace aqui nos lugares de fora, mas eu vou colocar, tá? Que eu acho legal, não usando, mas beleza. E esse print code aqui, eu vou deixar ele aqui mesmo, tá? Porque eu quero fazer uma coisa. A gente vai fazer isso aqui por enquanto, tá? Só que a gente não vai enviar agora o e-mail. Mas na verdade eu vou colocar ele lá, né? Para printar o código. Então eu vou deixar ele chamando, só que eu não vou enviar, tá? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar um comentário nesse cara aqui. Aqui mesmo todo. Vou fazer assim. Porque eu não quero que fique enviando e-mail, tá? Basicamente isso que eu não quero. Eu sei que tá funcionando já, só que eu não quero que fique enviando e-mail. É basicamente isso, por isso que eu vou fazer isso, tá? Então hoje aqui, aí eu vou colocar um to do, né? Vou colocar aqui um to do para dizer remove comments, comments of email sender.
Então, basicamente, depois a gente vai precisar remover esses comentários aqui, basicamente isso. Aí eu fiquei devendo para vocês que quando a gente coloca um to-do, fica fácil da gente encontrar onde que está no projeto, né? Então, se você vir aqui na IDE, ó, se vocês deram uma reparada, eu mudei o meu ambiente, né? Agora eu estou usando o Windows ali. E aí, se você vier aqui nesse cara aqui, tem um cara chamado To Do, tá? E aí, basicamente, aí vai encontrar aqui no teu projeto, só clica aqui, ó, e ele já vai direto para lá. E aí, se não estiver mostrando como não foi o nosso caso lá, né, que eu não fazia ideia de onde ficava, você pode vir aqui nos três pontinhos e ele vai ficar aqui nessa faixa aqui, tá? Basicamente. Isso usando o IntelliJ, tá? Basicamente isso. Aí eu vou deixar recebendo e-mail mesmo, sem problema também, por mais que vá reclamar um pouco ali. Mas vai ficar assim mesmo. E aí eu só vou só printar o código mesmo, só pra gente saber que o código chegou e a gente consegue usar, tá? Basicamente isso. Então deixa eu descomentar esses caras aqui. Beleza. Então a gente já consegue usar aqui, perfeito. E aqui a gente vai ter que tirar algumas outras coisas, né, que estavam usando antes e não tá mais. Beleza. Então fizemos já, deixa eu tirar isso tudo daqui, né, que eu tinha colocado aqui, beleza também. Então a gente já fez a refatoração, tá? Que era o que a gente queria, basicamente. Então vamos olhar ali nos nossos objetivos, a gente já fez a refatoração para reutilizar, né, no caso. E agora a gente vai criar o fluxo do barra sign-in mesmo, que é o fluxo do endpoint de login, tá? Então, primeiramente, se a gente vai começar da camada mais baixa, né, para cima, no caso, olhando ali, começando do banco de dados, a gente deveria vir no repositório. Então, basicamente, como é o login, a gente precisa precisa saber se o usuário existe. Então, vai ser esse cara aqui, basicamente, tá? Então, a gente vai usar esse método aqui, então já existe ali no repositório. Então, a única coisa que a gente vai fazer aqui é criar a nossa classe, né? Então, aqui ali a gente tem create. A gente vai fazer agora a classe de... Eu vou colocar login mesmo, tá? Vou chamar de login mesmo, acho que não tem problema. Depois a gente vai pensando também. Vou deixar login aqui. Login developer service. Então, a gente tem o create ali e aqui a gente tem o login, basicamente. Poderia colocar sign in mesmo, mas eu vou deixar o termo login para mim, porque eu acho que fica mais legal. Mas beleza. Mas se a gente quiser seguir o padrão ali, né? O nome que está no controle e tudo mais. Mas o controller em si não deveria ter ligação. Deveria ter ligação, é óbvio, né? Mas não necessariamente com a nomenclatura, tá? Com o caso de uso em si, né? No caso. Então a gente pode seguir um padrão lá na estrutura do controller, mas também colocar um padrão aqui de nome diferente do daqui, né? Então, por exemplo, eu tenho um controlador que faz o sign up, ou seja, aqui poderia estar register, poderia estar create também, não teria problema, mas é sign up. Acho que é legal para o endpoint no caso, né? Mas por baixo dos panos o que ele vai fazer é, cara, ele vai cadastrar um usuário. Então, enfim, vou colocar create, basicamente isso. É isso que eu estou querendo explicar, tá? Mas beleza, então vamos proceder aqui. Bom, eu vou copiar a maioria das coisas que ele faz aqui no nosso create. Deixa eu ver que eu posso reaproveitar aqui, né? Eu vou pegar essa regra aqui, na verdade, né? Deixa eu pegar ela aqui. Ah, tá, existe. Na verdade, se não existe, mas a gente pode usar ela e botar uma negação. Então vamos fazer o seguinte: public void execute. Ó, já traz pra gente aqui uma estrutura legal. Deixa eu só excluir aqui o que eu estou recebendo por parâmetro, que a gente vai receber um developer. E aí ele já coloca ali pra gente o nosso to-do também, mas enfim, né? Aí aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Vou pegar esse developer repository do create também, basicamente. Eu poderia estar fazendo do zero ali, né? Porque, pô, acho que seria até mais rápido, na verdade. Mas eu vou copiar, porque aí a gente sabe que a gente pode reaproveitar as coisas também, né? A gente sabe de onde tá vindo. Mas beleza. Então, basicamente coloquei o barra service, o arroba service, né? Que ele explica pro Spring que esse cara pode ser injetado. Ou seja, ele vai estar dentro do contexto possível de ser injetado. E o required constructor, ele é um construtor do Lombok que ele obriga a todos os casos que está com final serem inicializados, basicamente isso. Então eu preciso necessariamente ter um contexto desse cara aqui para esse meu componente ser inicializado. Exatamente isso. Então ele força, tá? É basicamente isso. Aí aqui ele está recebendo um developer, então eu também vou receber um developer lá no login, que é exatamente o que ele recebe aqui, ó. Poderia até ter copiado o execute completo, mas tudo bem, já foi. Aí a gente pode colocar ele aqui, né? Parâmetro. Então, basicamente, a gente vai pegar o developer.getMail, na verdade é DTO, né?
.getEmail e a gente vai fazer, ó, se existe por e-mail vai dar erro. Mas na verdade não é se existe, é se não existe, né? Então a gente poderia, deixa eu ver se a gente poderia pensar em colocar um not exist. Não, vamos deixar assim mesmo e a gente coloca negação. Então aqui a gente, opa, aqui não, perdão. Aqui a gente coloca a negação, ou seja, se não existe, é que vai dar o erro, né? Só que não é o developer already existe, né? É o developer not exists. Então é esse camarada aqui, ó. Not exists, basicamente. Então a gente vem aqui e bota o developer not found. Ah, tá not found, né? É, não, vou deixar assim mesmo, not found. Beleza. Então, cara, se não achou, tchau. Não vai fazer login, né? Não vai continuar no login. E aí aqui, né, ele processa para salvar e enviar, né? Como eu estou fazendo o login, qual é a ideia do login? O login é, cara, eu peguei o usuário e vou mandar um novo código para ele. É basicamente isso. Então, na verdade, então a gente pode, eu deveria ter pensado nisso antes, né? Eu não deveria validar se ele existe direto. Eu posso usar o nosso Find by e-mail, que é bem melhor porque eu já vou ter o usuário, já vou ter como colocar o código nele, né? Poxa, eu devia ter pensado nisso antes, mas enfim, vamos lá. Então, vou pegar basicamente aqui. Ah, acho que já temos isso no confirme, na verdade, né? Developer. Ó, esse mesmo cara aqui, mano, retrieve developer, basicamente isso. Ah, por que que tu não copia isso também e coloca num outro método? Cara, a regra é muito pequena para fazer isso, tá? Eu não vou fazer isso assim. Mas podemos fazer isso também, tá? Eu acho que também é legal. Seria interessante sim. Acho que eu vou até fazer, mano. Não vou nem tutubiar, não. Vamos lá. Porque faz sentido, né? Para não ficar repetindo tanto código também. Então também vamos pegar esse cara e colocar numa refatoração, tá? Então deixa eu voltar aqui. Refatorar. Refatorar o retrieve developer para reutilização. Olha aí. Mudança de objetivo durante o projeto. Esse é um ponto interessantíssimo, tá? Que acontece muito, inclusive. Então, basicamente, aqui na classe developer, eu vou criar um retrieve developer service. Basicamente isso, tá? Aí aqui a gente vai pegar esse cara. Então aqui vai ser public, né? Aqui pode ser execute. Por que execute? Por que não execute? Cara, porque aqui, ó, já está sendo dito que vai ser feito. Então eu só basicamente executa para mim isso aqui. É basicamente isso, para ficar interessante. Então, beleza. Aí eu vou pegar aqui do nosso create também o nosso developer repository. Cadê? Aqui. Basicamente. E também vou pegar ali os contextos, né? E inicialização do construtor. Então, feito também, tá? Basicamente. Aí a gente vai ter que depois refatorar ali, todos os testes, né? Como eu coloquei ali. Então tem algumas coisas a mais que a gente vai ter que mexer também. Que eu não tinha previsto, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vou tentar ser um pouquinho mais rápido aqui para ver se a gente consegue matar um pouco mais rápido também. Mas aí agora aqui no create eu vou precisar colocar nesse retrieve. Quer dizer, no create não, né? Na verdade é no confirm. No confirm aqui eu vou precisar, ao invés de buscar esse retrieve, eu vou ter que pegar o nosso private final retrieve developer. Tem muita gente que defende a ideia da gente não usar casos de usos dentro de casos de usos, ou seja, eu estou usando um serviço dentro de outro, né, no final do dia. Só que acredito eu que quando o caso de uso está bem definido, ele sim pode ser reaproveitado, tá? Principalmente para essa questão de repetição de código, que é importante. E não necessariamente o que eu estou fazendo aqui é um caso de uso, ele pode ser uma regra de código, tá? Regra de código. Então não necessariamente é um caso de uso. Eu só estou pegando o usuário, basicamente isso. Do banco de dados. E estou colocando ali um gateway por baixo dos panos, que seria o gateway seria esse nosso Retrieve Developer. E ele vai fazer a validação de tudo. Tipo, é basicamente isso. Então eu tô acoplando, né? Eu estou englobando ali a minha validação dentro de um serviço. Mas é só isso. Não seria um caso de uso, né? Então talvez não se encaixe aí no que a galera defende esse caso aqui. Mas só comentando. Então eu já tenho esse cara aqui, eu não vou precisar usar mais esse retrieve aqui. Então é basicamente usar esse cara e dar um execute e vai dar certo. E aí eu posso excluir esse camarada daqui. E aí eu não vou precisar mais usar o repository aqui. Olha só que beleza, já deu uma diminuída. E esse cara aqui também eu vou
pegar aqui no service e colocar no nosso retrieve não, né? No nosso login e colocar ele aqui também. E aí aqui eu já posso pegar o mesmo código, né? Que é para buscar um desenvolvedor, basicamente. Aí essa regra aqui eu não vou precisar fazer mais, porque, cara, ele já tem que trazer, esse cara aqui por baixo dos panos ele já faz, né? Ó, se não encontrou, develop not found. Então, é a mesma regra que a gente queria. Perfeito. Show de bola. Então já temos o desenvolvedor. O que que eu tenho que fazer aqui? Cara, é basicamente gerar um novo código e enviar para o usuário. É basicamente isso. Então é exatamente o que é feito aqui no nosso create, tá? Então a gente vai gerar um novo código, que é esse cara aqui, basicamente. Então vamos gerar um novo código. Depois que a gente gera um novo código, a gente vai ter que colocar ele dentro do nosso usuário, né? Não é mais dentro do DTO, é dentro do nosso usuário aqui. Aí só lembrando que agora a gente não tem mais um DTO aqui, né? Então ele é um developer mesmo. Então eu não lembro se tem o set, né? Não tem o set. Então o que que vamos fazer? Eu estou pensando se a gente vai colocar ele dentro do DTO e transferir ou se vamos colocar o set code e aí fica mais legal pra gente. Vamos fazer isso. Vamos meter um set code, tá? Então no código aqui a gente vai colocar uma, uma annotation chamada setter, tá? Que é para dizer, olha, para esse campo aqui, para esse atributo, eu quero que tu gere um setter dele para mim. Nos outros não vão ter, né? Mas nesse aqui eu quero que tenha, basicamente. Pode ser até uma brecha de segurança isso, né? Mas por enquanto eu não estou conseguindo ver isso, tá? Então, vamos fazer assim mesmo. Então, beleza. Então aqui já temos o código. Então agora a gente só pega o nosso developer, dá um set code aqui e passa o nosso password encoder. Então eu preciso do password encoder aqui também, que é o password encoder lá do nosso SDK, né? Perdão. E aí basicamente ele encoda o código aqui, beleza, show de bola. E aí basicamente a gente precisa dar o último passo, que é exatamente enviar o e-mail, né? Então, não, perdão, ainda falta também salvar o desenvolvedor e enviar o e-mail aqui, né? Então esses dois aqui eu já posso puxar também. Ele é bem semelhante, exatamente semelhante ao, copiar aqui o do notification também. Ele é bem semelhante ao create ali. A diferença é que agora o usuário já existe no banco, tá? Então é exatamente isso. A diferença é que o usuário já existe no banco. A gente poderia até pensar em colocar esse camarada aqui num método diferente, mas vamos deixar assim, tá? Por enquanto. Beleza, então feito, né? Basicamente feito. Daí agora a gente vai criar o nosso controller, tá? Então eu vou copiar aqui do nosso sign up, que ele é muito parecido, né? Então vou copiar ele aqui e dar um paste. Então vai ser o nosso sign in, né? Sign in controller. Aí ele vai ser do sign também, notification. Aqui ele vai logar, login a new user. Login a new user. Então vai retornar 200, se der tudo certo, né? Então que a gente vai botar, não precisa colocar OK, porque o OK é padrão, né? Então não precisa colocar nada, que ele já vai retornar 200. Aqui é um 400, se der alguma validação de erro, isso a gente vai ter que tratar também, vamos ter um momento só para isso, tá? E aqui é o nosso DTL que a gente está recebendo e está mandando para o Create, só que não é para o Create, é para o Login, né? Login Developer Service, basicamente. Deixa eu alterar o nome aqui. Beleza, então vai ser isso. Aí Login and User. Aí aqui não é Sign Up, aqui a gente vai criar um novo e vamos chamar de Sign In, né? Sign In. E aqui Sign In também, basicamente. E é esse Sign In é que a gente vai usar aqui. Então, perfeito. É um post também. Sign in, então tá feito. Vamos testar, né? Deixa eu só excluir esses não usados aqui. Perdão. É, e vamos inicializar nossa aplicação. Então vamos dar um Docker Compose Up, tá? Eu estou usando o WSL aqui, por isso que eu coloquei o Docker Compose separado ali. Ele é separado no Windows, tá? WSL. Beleza, subiu aqui certinho, tá? Nossa aplicação. E vamos dar aqui um. Aliás, vamos subir pelo debugger, né? Eu acho que eu esqueci de um ponto, tá?
Deixa eu só, vamos lá voltar para nossa tarefinha que a gente já fez a refatoração e já criamos o nosso endpoint. Aí aqui adicionar permissão de acesso. A gente não fez isso. Mas vamos testar aqui porque, né, a gente espera que de fato ele já traga um erro, então a gente já testa funcional a parada, né? Vamos lá. Então aqui a gente tem o nosso dev e temos o out, né, de requisição ali. Aí eu tenho o sign up. Então basicamente o que eu vou fazer aqui é passar o sign in. No sign in, a única coisa que a gente precisa enviar é o e-mail, tá? Então vou alterar aqui para sign in. E aqui não precisamos de nome, não precisamos de PDI, não precisamos de quase nada, só o e-mail basicamente. Deveria não funcionar, né? Então ele deveria dar denied, é mesmo ali. 403 no caso, né? Então, pô, 403 é que você não tem permissão, né? Se a gente olhar ali no log do debugger, ele não printou nada, mas é basicamente isso. Você não tem permissão para acessar aqui, meu camarada, só sai. Basicamente isso. E aí entra essa nossa quarto objetivo, que é adicionar a permissão, né? Então, quem não viu no vídeo passado, a gente começou a configurar o Spring Security, né? E a gente configurou ali certinho usando o SDK. E é muito simples da gente fazer a configuração para adicionar um novo endpoint. A gente vem aqui em Authorize Request, que é uma implementação que a gente faz desse SM Authorize Request. E a gente basicamente adiciona aqui os matches, né? Os request messages ali que a gente quer. Então a gente já tinha colocado, por exemplo, sign confirm, sign up. E a gente quer adicionar mais um agora, que é o nosso sign in. Basicamente isso, tá? E aí agora sim, quando a gente reiniciar a aplicação, agora vai dar certo. Esperemos, né? Então subiu, foi bem rápido ali. Vamos aqui no Alt e no Sign In. Deu 403 ainda. Beleza, vamos tentar entender o que aconteceu agora, né? Vamos ver se tem algum erro primeiro. Não deu nenhum erro. Bom, deixa eu fazer o seguinte, eu vou derrubar a aplicação e vou fazer o seguinte, vamos vir aqui, adicionei sign in, beleza, sign in confirm, permite all. Eu vou fazer um mvn clean compile, aqui, né, ele tá, não sei, travando o código. Aí aqui é o mvn fmt dos ponto format, que é para formatar o código, né. Ele já herda, tá, do parent esse formato, eu acho que eu não sei se eu tenho explicado, mas ele herda do parent lá que a gente usa do SDK, esse formato aqui. Então formatou, aí eu posso dar agora o compile aqui. Só para ver se ele não está segurando o código, alguma coisa assim, tá? Que possa ser, né? Vamos lá. Vamos inicializar de novo aqui. Porque aí se não der certo, a gente vai ter que entender o que foi, né? Eu acho que a gente colocou nada errado não. Mas beleza. Então subiu aqui a aplicação, né? Startou ali certinho. Vamos novamente fazer o nosso sign in. E o que que deu? 200 agora. Então era isso, ele estava segurando o código. Mas enfim, eu vou tentar entender depois. Então, deu 200. Aí a ideia agora é que como a gente colocou um log lá, ó, tá vendo? E acabamos de descobrir um bug. Tô vendo aqui e eu não tinha nem pensado nessa possibilidade. Olha só. Pode não ser um bug, tá? Mas enfim, a gente não vai querer isso, né? A gente colocou lá no Generate Coder, o encoder que eu tinha feito para gerar o código. Ele é basicamente usa um handle e um next long. Só que esse next long aqui ele pode ser negativo, que foi o que aconteceu aqui. Nossa, que coincidência, mas enfim, né? Que legal. Então a gente vai ter que resolver esse problema, tá? Porque eu não quero que tenham menos. Talvez até funcione, vamos testar aqui, né? Aí a gente vai testar agora o login agora, confirmando, né? No caso, o cara mandou o e-mail, aí agora ele vai receber o código e ele vai entrar no confirme ali. Vou colocar esse código aqui e vamos ver o que que acontece. Ó, deu certo, recebemos o token certinho. Enfim, login construído com sucesso. Mas temos esse bug aqui, que já vou deixar mapeado aí pra gente tentar ver como é que a gente vai resolver num próximo vídeo, tá? Basicamente. Mas nesse momento aqui deu tudo certo aqui o que a gente precisava fazer. Então o que eu vou fazer aqui agora é ir para a quarta etapa ali, que é exatamente criar e refatorar os testes. Então vamos fazer isso, né? Então o que que a gente mexeu aqui? Aí para começar a gente pode fazer com que funcione os testes que a gente já quebrou, né? Porque pô, quebrou muito teste ali. Só que um ponto é, eu não vou fazer isso por quê?
Porque eu sei que vai quebrar e se eu começar a fazer funcionar, eu vou perder algum código que eu já poderia reutilizar em outros testes. Então eu vou começar fazendo de baixo. Como assim? Eu vou começar do lado do último que eu criei. Então vamos começar fazendo o teste desse retrieval, tá? E aí a gente fazendo o teste dele, a gente pode até reaproveitar um código que já tem no outro lugar, tá? Que vamos relembrar aqui que eu acho que é no create, se eu não me engano, ou não, é no confirm. Então a gente já tem aqui o show de confirm ok e show de quando o developer não existe, basicamente isso. Então a gente vai precisar refatorar isso aí, só que a gente também, aí aqui é quando não, aqui é quando a autenticação falhar, beleza? Mas nesse aqui, ó, a gente não vai poder fazer isso aqui, né? Esse find by e-mail aqui, porque ele já vai chamar uma terceira classe, né? Então não vai dar certo isso aqui, por isso que ia dar falha. Então a gente vai reaproveitar esse cara aqui, basicamente, tá? Então deixa eu pegar ele aqui. Vamos reaproveitar para o retrieval, basicamente. Então deixa eu pegar ali mais coisa também. Aqui de cima o extends no if. Colocar ele aqui e vamos colocar ali o que a gente precisa agora, né? Então a gente vai testar. Então eu vou colocar aqui o inject mocks, o nosso retrieval, né? Retrieval service. E a gente vai ter mocado aqui as classes que a gente está. Então esse repository já vai estar aqui, provavelmente, né? Deixa eu ver. E no retrieval é só o repository, então show de bola. Então should not retrieve a developer when does not exist. When his does not exist, deixa assim mesmo. Então should not retrieve developer when developer does not exist. Então esse aqui é para dar erro, na verdade, né? Então, deixa eu fazer logo para, não, vou fazer logo para dar o erro, depois a gente fala em cima. Então, quando ele chamar esse cara, vai retornar empty. E aí agora quando a gente chamar esse cara aqui, passando o DTO que a gente quer, aí sim ele vai dar erro. Beleza. Então, show de bola. É retrieve, né? Então é um DTO, a gente pode buscar por várias coisas, então vamos deixar assim por enquanto. Então, esse aqui deveria funcionar perfeitamente já, esse teste aqui. Vamos ver se vai funcionar e vamos ver se não, né? Esse aqui já deveria dar ok. Show de bola, deu certo. Então eu vou agora criar o para funcionar, né, no caso, para ele de fato trazer. Daí a gente pode dar uma copiada também ali no que já tem do confirm, ver se ele vê o que ele faz ali basicamente. Tá, ele só vai retornar e show de bola. É, não vamos ter muito o que reaproveitar não. Mas aqui a ideia, né? Quando eu chamar o DTO, ele vai retornar um developer. É basicamente isso. Então o que a gente vai fazer aqui é show de retrieve a developer, show de retrieve a developer apenas. Show de retrieve a developer. Beleza. Então buscamos o DTO. Quando ele buscar, aí a gente vai ter o nosso var developer, que vai ser o nosso developer.create com esse DTO. Então vai ser isso. E quando ele chamar, eu espero que ele retorne esse cara aqui. Então, beleza. Aí aqui não vai dar mais erro, né? Na verdade, não vai dar erro. Então, isso aqui sai fora. E aqui a gente vai receber var result response developer developer. Vamos chamar de developer esse cara aqui e esse aqui vamos chamar de developer expected, basicamente isso. Beleza. E aí aqui, ó, quando chamar, espera-se que seja chamado esse cara aqui e vamos dar um assert that is equal to esse cara aqui. Aí eu acho que tem um cara chamado using recursive comparison, que ele compara campo a campo no caso, tá esse cara aqui. Então vamos ver se vai funcionar. Esse cara aqui ele faz basicamente pegar campo a campo ali de cada um e validar. E é isso aí. Perfeito. Então, show de bola. Conseguimos testar esse cara aqui já. Então, um a menos. Beleza. Aí tem o do login, né? Mas agora, como eu já sei que eu não tenho. Ah, tem o do notification também, né? Tem esse cara aqui. Não, na verdade não precisamos testar esse cara aqui, tá? Porque ele basicamente não faz nada, não tem regra de negócio. Então não vamos testar não.
O que vamos testar, o que vamos ajustar é o cara que chama eles, né? Então vamos olhar aqui o nosso create, que ele chama provavelmente esse cara, notification. Então vamos colocar esse cara aqui, service, notification creation, chamar de send notification service mesmo. E aí onde é a chamada desse cara aqui, eu vou botar esse cara aqui. E aqui é dois, né, na verdade. E tudo com string, né? Mas vamos fazer a NN mesmo, que é melhor. 2N, que é um código e outro e-mail, né, basicamente. Então ele vai esperar isso aqui. Esse aqui é a mesma coisa, deixa eu pegar aqui. Ah, aqui é da no interaction, então aqui ele não enviou, né, na verdade. Só que na verdade, agora, ó, só pra você ter ideia, tá? Agora, da forma que a gente fez, ele sempre vai entrar lá, né? Deixa eu voltar aqui ao create, vamos ver. Ó, ele sempre vai entrar nesse método, então não tem validação para isso. A única validação é esse cara aqui mesmo. Então a gente não precisa validar isso aqui mais, porque ele sempre vai chamar, tá? Ah, ele não vai chamar, na verdade, porque ele não vai chegar aqui e vai dar erro antes. Ah, tá certo. Então tá certo, beleza. Então basicamente, o que que vai fazer ali, né? Ele vai chamar o. Cadê aqui, ó? Que é isso aqui. Ele vai chamar, vai dar erro, né? No service. Aí ele não vai ter interação aqui no repositório e nem vai ter interação nesse serviço. Então, show de bola. Esse aqui já deveria estar funcionando. Vamos ver. Não, deu um no pointer. Aí vamos ver o que que houve. Password encoder. Password encoder deu nulo. Bom, vamos ver, né? Retrieve, não, create. Create developer service. Password, olha só, a gente não fez ou não colocou o password encoder aqui na última, hein? Eu acho que quando a gente fez, não fez os testes, né? Eu não lembro agora. Mas beleza, a gente faz aqui agora, né? Deixa eu ver o time ali, tá show. Então eu vou pegar esse cara aqui. Password encoder. Vamos só colocar mesmo ali o camaradinha nosso. Não vamos precisar testar se ele vai ser chamado não. Só para não dar nulo. Aí vamos botar esse aqui, que é o primeiro, né? Que deu erro. Continuo dando no pointer. Ah, eu acho que é porque quando eu faço o get, aí ele tem que retornar um tipo meio. Esse aqui vai ser. Não, peraí. Tem que retornar esse cara aqui. Password encoder, basicamente. Entendi. Tá, eu dei uma pausa, pessoal, para tentar entender ali o que que houve, tá? Basicamente, eu não estava conseguindo compilar, é como se a IDE não tivesse conseguindo compilar o projeto, tá? Basicamente isso. Então eu simplesmente é, fiz ali um recompile aqui no próprio terminal, e aí ele de fato rodou os testes agora pegando de fato. Só que agora o erro real, né? Então o erro real é que, cara, eu não posso fazer um do not nesse método, é basicamente isso. Então a gente pode fazer também uma coisa simples aqui, não tem problema, tá? A gente pode colocar aqui para quando ele chamar, então fazer um given, quando o password chamar o encoder, a gente retorna esse encoded aqui, por exemplo, tá? Basicamente isso. Pode ser qualquer coisa aqui, inclusive, tá? Basicamente isso. Poderia ser a gente poder pegar o código de fato e encodar ele ali. Mas vamos deixar assim. Aí eu vou rodar aqui de novo só para ver se vai passar, mas se não passar, eu tô achando que por eu estar usando o WSL, ele não tá compilando o código antes de rodar, tá? Então, ó, tá vendo? Ele reclamou da mesma coisa, tá vendo? Novamente. E eu já mexi ali. Então, o que que eu preciso fazer aqui, né? Eu preciso recompilar o projeto, tá? Basicamente isso. Então, eu vou recompilar ele aqui. É rápido, né? Mas, enfim, né? Isso querendo ou não é um impedimento. Depois eu vou validar isso aí, tá? Pra ver se eu consigo resolver. Então, eu coloquei para rodar o teste novamente ali, depois que eu compilei. É que a IDE, ele pega, ó, deu certo agora, tá vendo? Então, deu tudo certinho. Enfim, infelizmente, né? Então, vamos ter que fazer isso aí. Eu descobri isso em péssima hora, né? Na hora que eu tava gravando ali, mas tudo bem. Enfim, então esse era o problema, né? O compilador mesmo, no caso. Eu vou basicamente agora, tipo, ajustar isso aqui, que eu não sei se ele já está funcionando, mas vamos ver. Que aqui eu não lembro se ele dá isso aqui. Não, ele não deve dar esse erro aqui, não. Ah, deve? Então tá, tudo bem. Vamos só tentar entender, né? Pra ver se eu não tô fazendo besteira. Ah, tá, esse cara aqui, beleza. Então, show de bola. Então tá tudo certo ali naquele teste também. Vamos colocar todo mundo pra rodar de uma vez. E aí eu vou ter que ficar me preocupando com isso agora, né? Se não funcionar, pode ser o código sem ter sido compilado.
Pode ser um problema do WSL mesmo, tá? Mas tudo bem. E aí a gente falta fazer o teste do login, mas aí vamos pensar. Aqui tem algum caso de uso? Não tem. Então faz sentido testar? Não, quer dizer, caso de uso eu falei besteira, né? Aqui tem algum if, alguma condição para mudar código? Não tem. Faz sentido só testar o comportamento? Cara, até poderia fazer se eu tivesse a grana para cobrir o meu tempo, entendeu? Com relação a fazer isso. Então, tipo assim, eu acho que a empresa, o pessoal que trabalha hoje, que é profissional, ele deve pensar muito nisso também, né? Pô, eu tô na minha empresa que eles têm essa pergunta que tem que ser feita. Tô numa empresa que eles têm grana suficiente para, por exemplo, me permitir testar esse tipo de fluxo. Entende? Esse tipo de coisa que a gente tem que pensar, tá? Basicamente. Aqui eu não tenho, então, cara, não faz sentido para mim testar um fluxo que não vai ter branch. Tipo, não vai ter if no final do dia, entende? Tipo, cara, ele vai entrar aqui, 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 acabou-se. Eu poderia fazer um teste verificando que ele passou por todos os quadros, poderia sim, tá? Poderia. Só que pra mim não faz sentido. Pra mim não faz sentido, tá? Então não vou fazer. Basicamente isso. Aí a gente tem aqui o do Retriever já fizemos e do Send Notification não vamos fazer também porque não tem branch. É basicamente isso aí. E aí a gente já testou funcional. Então, pessoal, acredito que é isso, tá? Enfim, vamos tentando ali, tentar entender mesmo ali o problema que a gente encontrou ali depois, né? Que é a questão do valor negativo ali do código, né? Que eu não previa isso, mas enfim, que bom que a gente conseguiu ver ali já que isso pode acontecer. E é isso aí, galera. Qualquer coisa é só dar as ordens. Valeu, valeu.